E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Leonardo Rezende e a aula de hoje é sobre associação de resistores. Bom, resistores, uma definição rápida aqui para a gente poder seguir. Resistores são dispositivos que dissipam energia em forma de calor, né, utilizando o conceito de efeito Joule. Ela é definida de duas formas. R igual a U sobre I, que é uma variação da primeira lei de Ohm, e R igual a ρL sobre A, onde ρ é a resistividade do material, L é o comprimento do material, né, o tamanho, e A é a área de seção transversal. A primeira lei ela fala da resistência do resistor em função dos parâmetros de tensão e corrente. E a segunda é em função da confecção do material. Bom, os resistores eles podem se associar de que forma? Em série, paralelo e mista. Em série, aqui eu tenho um circuito. A definição de série é a seguinte: a corrente que passa pelos resistores é a mesma, ou seja, eu tenho dois terminais A e B, tenho resistores entre eles, e aí, se a corrente for a mesma, isso caracteriza série. Qual é a outra definição? Entre um terminal e o outro do resistor, não existe nó, ou seja, não existe uma possibilidade de um outro caminho para a corrente. Nesse caso, a gente percebe o quê? Que a corrente ela flui, deixa eu colocar aqui embaixo, pronto, a corrente ela flui, e cada vez que ela passa por um resistor e chega até o outro, ela não encontra um possível segundo caminho. Ela continua tendo apenas aquele caminho. Então, isso caracteriza que entre os terminais A e B, a minha associação é em série. Definido que R vezes I é tensão, após passar por cada resistor vai ter uma queda de tensão. O 1, no caso do primeiro, em função de R1, o 2, no caso do segundo, e quantos eu tiver até o N, no caso, porque passou por Rn. Bom, a soma dessas quedas de tensão vai me dar a queda de tensão total, que a gente chama da queda de tensão entre os terminais A e B. Vamos à matemática aqui para poder entender o procedimento. U vai ser a soma das quedas de tensões em cada resistor que eu tiver. Cada resistor vai me proporcionar uma queda de tensão e o somatório vai me dar a queda de tensão entre os terminais envolvidos para análise, que é o AB. Aplicando a primeira lei de Ohm, eu tenho que 1 é igual a R1 vezes I, o 2 é R2 vezes I, o N é Rn vezes I, e U, que define tudo, é igual a REC vezes I, aonde essa REC ela vai ser uma resistência que vai representar todas as resistências do circuito. E esse é o nosso objetivo, de determinar como que eu calculo essa resistência. Pegando essas equações e substituindo na de cima, nós temos o quê? Que REC vezes I é igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais quantos eu tiver até Rn vezes I. Como o I é o mesmo, a corrente é a mesma, eu posso colocar em evidência, cortar, desde que a corrente seja diferente de zero, propriedade matemática, eu tenho aqui que para uma associação em série, a REC vai ser o somatório das resistências, ou seja, quantas resistências eu tiver? 10 resistências, R1 mais R2 até R10. A próxima é paralelo, então eu tenho aqui um circuito caracterizado diferentemente, eu tenho os terminais A e B, eu tenho aqui resistores entre esses terminais, e por definição, eu tenho que são duas, uma e a outra definem isso. Ou seja, a corrente ela se divide e os resistores estão conectados nos mesmos terminais. Então, essas afirmativas tornam essa associação em paralelo. Então, afirmativas são verdadeiras juntas, a corrente se dividiu em N correntes, e cada resistor desse aqui está entre os terminais A e B. Então, isso aqui é verdade. Então, o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico em cada resistor é chamado de U, aonde cada U desse vai ser igual a U. O 1 é igual a U, o 2 é igual a U, porque eles estão ligados nos mesmos terminais, tudo bem? Então, continuando aqui, o I não. O I é uma corrente que é gerada em A, quando ela encontra esse nó, que é um ponto onde a corrente se divide em duas ou mais partes, ela vai se dividir passando uma corrente em cada resistor envolvido nessa associação. Está aqui. Por lei de Ohm, eu sei que U é igual a RI, ou I é igual a U sobre R. I 1 é 1 sobre R1, I 2 U2 sobre R2, e N o N sobre Rn, e assim vai. E I é igual a U sobre REC, onde essa REC é novamente a resistência que representa todas as resistências do circuito, que eu vou calcular agora. Então vamos lá. Está aqui a corrente e está aqui a expressão correspondente a U sobre R. U sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais U2 sobre R2 mais o N sobre Rn. Eu sei aqui que eu posso botar um em evidência porque esses U's são todos iguais. Então, substituir, ficou todo mundo igual aqui, coloquei em evidência, sobrou esse pedaço, o de um lado e o do outro eu posso cortar e chegar na expressão que eu quero. Tá? Essa é a expressão que a gente chama de expressão geral para associação de resistores em paralelo.
Eu resolvo qualquer tipo de associação em paralelo aplicando essa fórmula. Se eu tiver 10 resistores, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R10. Agora, há casos específicos, por exemplo, caso onde eu tenho só 2 resistores, eu posso criar uma fórmula padrão. No caso geral é essa daqui, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Lembrando que, está aqui de novo, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, eu posso tirar um MC e determinar um denominador único. Quando eu trabalho com parâmetros literais, o MMC é o produto das duas, então R1 vezes R2. Quando eu dividir por R1, eu vou ter quem? R2, que subiu vezes 1 vai dar quanto? R2. Quando eu dividir R1, R2 por R2, dá R1. Subiu vezes 1, R1. R2 mais R1 com denominador igual a quanto? R1 vezes R2. Isso é 1 sobre REC. Se eu inverter o primeiro termo, eu posso inverter o segundo. Então, a REC é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, para 2 resistores, eu posso aplicar especificamente essa fórmula aqui, para 2 resistores em paralelo. Se forem mais, eu vou aplicar a fórmula geral. No outro caso, eu vou ter vários resistores, porém iguais, todos iguais a R. Então, quando eu jogar na fórmula, eu vou ter 1 sobre REC igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Ou seja, eu vou ter N vezes 1 sobre R se forem N resistores. Então, é N sobre R. Inverto o primeiro termo, inverto o segundo, eu vou ter o quê? Que REC é igual a R sobre N, onde o R é o valor da resistência e N é a quantidade de resistores. A associação mista nada mais é do que a junção da série com a paralelo. O que eu vou fazer agora? Eu vou representar a associação mista num exercício, num exemplo. Eu coloquei aqui. Dispondo de vários resistores iguais, de resistência elétrica 1, cada, deseja-se obter uma associação cuja resistência equivalente seja 1,5 ohms. São feitas associações abaixo. A condição é satisfeita somente se. Somente em qual associação? Vamos analisar uma por uma. Primeira. Como é que a gente tem o circuito aqui? A gente tem uma associação mista, correto? A gente tem o paralelo e depois o sério. Como é que a gente resolve esse caso aqui? Primeiro, eu resolvo o paralelo. E depois, o resultado aqui vai estar em série com o resistor, o primeiro resistor. Então, eu venho aqui e faço o quê? REC 1 R sobre N. Lembrando que os resistores são iguais. Então, os resistores, a resistência vale 1. Eu tenho 2 em paralelo, total de meio. Esse meio agora passou a ser um resistor que equivale a essa associação, ou seja, meio passou a ser um resistor, que somado com 1 vai dar o quê? 1,5. Essa afirmação está correta, porque lembra lá do problema? Ele diz o seguinte, que a associação tem que dar uma resistência equivalente de 1,5. Então, a gente está certo. Vamos para a segunda. A segunda ela tem a peculiaridade, ela tem essa associação em série, esse resultado vai estar em paralelo com o de baixo, e todo esse resultado vai estar em série com esse resistor aqui. Então, vamos lá. Ó, esse aqui está em série, então somo, deu 2. Esse aqui agora que vai surgir, ó, novo, eles estão em paralelo, ou seja, esse resultado está em paralelo com o de baixo. O de cima passou a ser 2, o de baixo passou a ser 1. Então, são resistores diferentes. Então, eu faço o quê? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, que dá quanto? 2/3. Esse resultado 2/3 vai ser somado com quem? Vai ser somado com 1. Passou a estar em série com 1. O 2/3 é em torno de 0,666, uma dízima, que vai ser, a gente aproximou para 0,67. Somei com 1, 1,67. 1,67 não atende, porque tem que ser 1,5, então a opção é incorreta. Vamos para a próxima. É essa associação enorme aqui, onde eu tenho esses 6 resistores em série, tá? Eu vou somar, olha lá, somei todo mundo, 2, 3, 4, 5, 6. A associação de baixo, os dois estão em série, tá? O resultado é 2. O de cima está em paralelo com o de baixo, depois que eu fiz a associação. Então, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, 12 por 8, 1,5, né? 12 por 8, 1,5, que também atende. Logo, qual é a opção que tem as respostas que atendem o problema? A opção é a associação 1, que a gente viu lá no início que estava certa, a associação 2 está errada e a associação 3 está certa. Logo, está correta onde? Nas associações 1 e 3. Pessoal, eu espero aí que tenha ajudado vocês. Eu fiz uma aulinha rápida sobre associação de resistores. Pretendo resolver algumas questões de maior complexidade, para aplicarmos esse conceito. Então, agradeço a vocês pela atenção. Dá uma curtida lá. Também se inscrevam no canal para que eu possa gravar mais e mais aulas para vocês. Um abraço e até a próxima.